comunicação, tá? Muito bem. Então, como diz Costa, ele diz que a comunicação é um processo, e como um processo, ela tem uma forma rígida para que ela funcione, tá certo? Tem um passo a passo, ela tem os seus elementos. Então, como a comunicação se estrutura? Quais os seus elementos? Aqui eu também vou fazer de maneira breve para a gente entender como que é essa comunicação, para eu chegar lá na frente e fazer algumas pontuações. Primeiro que, eu esqueci de falar no início, algumas faculdades, algumas universidades que têm o curso de administração, eu tenho uma disciplina só ligada à comunicação. Então, lógico, né? Pretensão minha, em pouco menos de uma hora, pouco menos, um pouco mais, levar toda a referência da comunicação, né? Não, aqui é mais para a gente entender mesmo a importância dela. Se a gente se aprofundar nisso, cada tópico que a gente vai ver aqui poderia ser tese de um seminário, né? De um simpósio, tá certo? Então, aqui é um compilado bem simplório, mas buscando ser bem objetivos, tá? Então, os elementos da comunicação. Eu preciso ter um emissor, né? Aquele que vai levar a mensagem. Preciso ter a mensagem propriamente dita, tá certo? Preciso ter um meio, um outro elemento, né? Da comunicação é o meio pelo qual o emissor vai levar essa mensagem ao receptor. O receptor é o quarto elemento da comunicação. Então, eu tenho quem vai levar a comunicação, tenho a mensagem propriamente dita, o meio pelo qual essa mensagem vai chegar, e vai chegar aonde? No receptor. E no meio de tudo isso aí, eu tenho os ruídos. Os ruídos, tá? Então, vamos lá. Então, a comunicação no ambiente de trabalho, ela é fundamental, isso é notório, né? É claro. No ambiente de trabalho também, se a comunicação falha, a gente tem que ter na cabeça que todos perdem. Não é só o chefe que perde, não é só o funcionário que perde, é a empresa como um todo, né? E ela pode falhar por algumas razões, né? Então, eu poderia perguntar assim: qual dos elementos da comunicação é o mais importante? É evidente que é a mensagem, né? A mensagem é o elemento mais importante. Não sou eu, não é você. É a mensagem que se quer transmitir. Mas qual dos elementos nós devemos estar mais atentos, prestar mais atenção para se prevenir que a comunicação não falhe? Evidente que é o ruído, ou os ruídos, né? Então, o ruído é a causa das falhas que acontecem na comunicação. Então, eu vou passar brevemente também pelos tipos de ruídos, tá? O primeiro deles que eu classifiquei é o ruído semântico. O ruído semântico é causado pela falta de conhecimento que pode ter em relação ao que se está falando. Então, é uma maneira bonita, né? Uma maneira bonitinha, uma palavra diferente de dizer que ou um dos dois não tem total conhecimento, não tem a capacidade de interpretar parte ou totalmente a mensagem que se está sendo transmitida, tá? Então, por exemplo, o uso de palavreado difícil, um palavreado rebuscado ou carregado de termo técnico, tá certo? Esse é o ruído semântico.
E que solução se deve dar a isso? É simples, uma solução bem simplória, né? Então, aqui eu digo, para se evitar este ruído semântico, deve-se preparar paulatinamente, gradativamente, o interlocutor, o receptor da mensagem, né? Explicando as palavras que podem gerar dúvida, dentro do possível, evitar termos de língua estrangeira ou termos muito técnicos. Se for indispensável, explicar, perguntar se a pessoa entendeu, pedir para o outro lado explicar com as palavras dele se ele entendeu, tá? Então, não pode gerar dúvida. O outro tipo de ruído é um ruído muito perigoso, é um ruído intencional, né? É quando uma das partes da comunicação está mal intencionada, né? Com objetivos obscuros, visando prejudicar ou alguém ou o próprio processo de comunicação como um todo. E esse ruído intencional, ele pode acontecer dos dois lados, né? Tanto por parte do emissor, que pode falar não foi isso que eu quis dizer, como parte também do receptor, não foi isso que eu entendi. Por isso a importância de se perguntar, de se questionar, tanto da parte de quem está emitindo a mensagem, perguntando se entendeu, pedindo para explicar com as palavras do receptor, né? E o receptor também deve perguntar, questionar, levantar posições, questionamentos para não deixar dúvida. Isso é muito importante numa comunicação. Então, para se evitar esse ruído intencional, né, se deve perguntar, deve se questionar, a comunicação deve ser o mais clara possível, né? Não deve existir margem para a dúvida. E isso é fácil, né? Vou deixar essa pergunta no ar, né? É fácil? Claro que não. O terceiro ruído que eu trago é o ruído físico, né? Esse é mais fácil de se constatar, né? Ele pode ser de dois tipos. É aquele gerado pelo ambiente. Ele pode ser o ruído visual, né? Uma poluição visual, na qual essa poluição ela pode tirar a atenção, tirar o foco, tanto de quem está emitindo a mensagem, como de quem está recebendo. E o ruído sonoro, né? Se é um ambiente com muito barulho, com muita conversa. Então, qual que é a solução para isso? Se eu preciso transmitir uma mensagem num ambiente desse, se possível, levar a pessoa ou as pessoas que vão receber a mensagem para um ambiente menos ruidoso, menos poluído, com menos poluição visual ou sonora, tá certo? Isso facilita na compreensão. E o último ruído que eu trago é um ruído muitas vezes difícil de se detectar, que é o ruído psicológico. É quando a pessoa perde o foco. Eu, enquanto professor, e vocês, enquanto alunos, devem já ter percebido isso. Por exemplo, quando o professor está falando empolgadamente sobre um determinado assunto, e você está ali com os olhos vidrados no professor, mas com a cabeça em outro lugar. Aqui eu dou dois exemplos, né? Um problema em casa, ou comum entre os adolescentes, né? A pessoa está apaixonada, está pensando no ser amado. Então, a pessoa está ali com os olhos vidrados no professor, mas com o pensamento, Deus sabe aonde. Então, qual que é a solução para isso? Por isso que eu disse que, às vezes, é mais difícil de ser detectado. Mas, quando percebido, deve-se tentar chamar a pessoa para colocar os pés no chão de novo. Ô, pessoa, estou aqui falando contigo, me responda, tá certo? Muito bem. Entendido os ruídos, né? A gente pode
pode concluir que todos eles vão gerar desperdícios, né? Que tipo de desperdício? De recursos, sejam eles financeiros ou materiais ou humanos, vou perder tempo, vou ter retrabalhos, né? Vou ter desvio de funções. Mas eu coloquei em negrito aqui o que eu acho mais relevante, né? É a perda da confiança. A perda da confiança. A confiança, né? Essa perda da confiança, ela pode acontecer de ambos os lados, tanto de quem está recebendo a mensagem, como de quem está transmitindo. E aqui eu venho com essa frase, ó, o relacionamento, ele é construído com base na confiança. Olha só, lá num dos primeiros slides, né, eu coloquei que a comunicação é a base das relações humanas. Bom, então vamos fazer uma analogia aqui. Se a comunicação é a base das relações humanas e o relacionamento humano é construído com base na confiança, logo, a comunicação tem que ser fonte dessa confiança, tá certo? Bom, e a confiança, ela então, né, ela é conquistada não com qualquer tipo de comunicação, mas com uma boa comunicação, aquela comunicação que cumpre o seu papel, que atinge o seu objetivo. E aqui sim a gente começa a ter algumas dicas, né, de como ter uma boa comunicação. Eu elenquei aqui 4 palavras, começada aí com essas letras, né, que formou a palavrinha chia. Chia do verbo chiar, né, que pode se lembrar algum tipo de barulho, né, mas vamos desmistificar isso aqui. O chia é só para guardar, né, para fixar as 4 palavrinhas. Então, para uma comunicação poderosa, eu começo com a palavra caridade. Caridade aqui no sentido de amor mesmo, né? Não do amor carnal, evidentemente, né? Mas do amor de desejar o bem ao próximo, de querer o bem ao próximo, tá certo? Então, essas bases que a gente vai colocar aqui vai servir sempre para reflexões na comunicação, que eu vou colocar os tópicos a seguir. Então, a primeira é a caridade, no sentido de desejar bem ao próximo. O H é de honestidade, de ser verdadeiro, verdadeiro no que se diz, de ser claro, de ser objetivo, de ser direto. Integridade, né? E aqui a gente lembra até da palavra confiança, que a gente viu há pouco. Então, eu ser íntegro, né? Eu tenho que transmitir confiança, transmitir segurança, né? Eu não posso falar uma coisa e agir de maneira diferente. E o último, autenticidade. Buscar ser autêntico. O que é buscar ser autêntico? É ser você mesmo, tá certo? Então, com essas 4 bases, né? Caridade, honestidade, integridade e autenticidade, você vai conseguir ter uma boa comunicação. Então, o que diz a boa comunicação? Ela deve ser clara, objetiva, tranquila, né? Transparente, deve ter fluidez, né? Deve alcançar o seu objetivo, que é levar a mensagem sem erros de quem emite até do outro lado, que é quem vai receber essa mensagem. A boa comunicação deve respeitar as diferenças, né? As pessoas são diferentes, né? A gente tem que ter na cabeça que o outro, né, aquele que está recebendo a mensagem, o outro lado que eu estou me comunicando, ele sempre vai saber algo que eu não sei, né? Eu sei algo que ele não sabe, vice-versa.
nós dois juntos não sabemos tudo, né? Mas o que é fundamental, as pessoas são diferentes, né? Eu tenho que ter tolerância, eu tenho que explicar novamente, explicar de outra forma, dar um exemplo, usar metáfora. E aqui eu ponho aí no slide, né? Quer que eu desenhe, não de uma forma ignorante ou de uma forma irônica. Se for necessário, deve-se desenhar. Muitas vezes um desenho esclarece muito do que se quer dizer, de uma orientação, tá certo? Então, aqui é muito importante. A comunicação não deve ser usada para magoar as pessoas, né? Vamos lembrar das 4 bases, né? Tenho que ter caridade. Do outro lado, tem uma pessoa que é diferente de mim. Eu tenho que ser humilde, eu tenho que entender que as pessoas são diferentes. Se a pessoa não entendeu, explique novamente, pergunte se entendeu, peça para explicar com outras palavras. Então, a comunicação também tem como objetivo indireto desenvolver o receptor da mensagem, né? Então, eu tenho que praticar a inclusão do receptor, né? Fazer com que ele desenvolva a comunicação, trazer para ele conhecimento, né? Não só conhecimento da mensagem, mas desenvolvê-lo. Então, aqui, alguns tópicos diretos, né, da boa comunicação. Seja firme quando falar, porque quando você é firme, você transmite segurança. Algumas pessoas poderiam falar assim, fale com confiança, mesmo que você não tenha certeza, né? Aí vem o próximo item, pergunte. Aí serve tanto para quem está emitindo, como para quem está recebendo. Se não entendeu, pergunte. Se acha que o outro lado não entendeu, pergunte. Pergunte se entendeu, peça para explicar. Não pode deixar dúvida na comunicação. Manter a polidez, com uma entonação agradável, ser audível eu tenho que ter certeza que a outra pessoa está me ouvindo, né? Com a intensidade adequada, com o volume adequado. Eu não posso me exaltar, não posso aumentar o tom mais do que o necessário. O ritmo da mensagem é importante. Eu posso aqui ficar empolgado com uma coisa e falar muito rapidamente, ou eu posso diminuir a velocidade para frisar algumas coisas importantes, para destacar a importância da comunicação, por exemplo, tá certo? A expressão corporal, ela é importante. Existem pessoas que falam gesticulando. O gestual é importante? Sim, mas eu preciso manter o bom senso. Eu não posso quase agredir a pessoa no meu gestual, né? Porque às vezes quem está de fora olhando pode interpretar mal essa expressão corporal, né? E em negrito novamente aqui, eu destaco o que para mim é mais importante na comunicação: aprender a escutar. E aqui eu trago uma frase, né, do Dalai Lama, que ele fala que a arte de escutar é uma luz que dissipa a escuridão da ignorância. Olha que puxado, né? Primeiro que ele fala que escutar é uma arte, né? E essa arte de escutar traz a luz que elimina, que dissipa a escuridão da ignorância. Então, numa comunicação, numa boa comunicação, eu tenho que aprender a escutar as pessoas. A escutar não só para poder responder, mas para entender. E aí eu trago uma outra frasezinha, uma outra expressão, essa de Peter Drucker, né?
ele fala que 60% de todos os problemas administrativos resultam da ineficácia da comunicação. É esperado, né? Se a pesquisa de Harvard concluiu que entre 70% a 90% do tempo de um líder, tempo de um gestor, é gasto comunicação, esse resultado de 60% dos problemas gerados pela ineficácia dela é bem plausível, é bem dito por Peter Drucker, né? Aqui também quero colocar uma curiosidade, é mais como uma dica, né? Em tempos de isolamento social, o WhatsApp, né, nas organizações, ele é muito usado. Na verdade, hoje em dia, ele é muito usado desde sempre, né? Mas aqui a dica que eu quero dar, né, não vale só para as organizações, vale muitas vezes para aquele grupo da família, para o grupo de amigos, né? Onde a comunicação escrita, nós devemos tomar muito cuidado, né? E aqui eu coloco assim, áudio ou texto? Bom, o que eu faço? Eu não costumo colocar muitos textos, muito áudio, perdão. Eu não costumo colocar muito áudio. Eu prefiro mais escrever. Porém, quando a mensagem que eu quero transmitir eu não quero que leve um tom pessoal, ou se eu sei que alguém no grupo está ressentido comigo, por exemplo, né? Então eu costumo colocar o áudio nesses casos. Por quê? Porque com áudio você põe o tom de voz adequado, você transmite, se for o caso, você consegue transmitir a emoção que você quer, porque a palavra escrita, ela é fria, né? Então, se alguém convidou você para um churrasco, por exemplo, e você responde, não vou, a pessoa do outro lado pode pensar, nossa, que ignorância, não vai, né? E num áudio, numa mensagem de áudio, você pode pôr a emoção correta, né? Não vou porque estou trabalhando, enfim. Você pode escrever isso? Pode. Mas entendam o que eu estou falando. Com áudio você põe a emoção, tá? E o texto escrito, nós até passamos por uma situação lá no ITB recentemente, onde nós precisávamos responder um e-mail, né? E é lógico que esse e-mail trazia um ponto muito negativo para a gente, né? Deixa eu só conectar aqui. E a gente precisou ponderar muito como escrever. Eu, como coordenador, fui incumbido de fazer a devolutiva deste e-mail, mas a gente ponderou muito com as palavras, porque eu não sei como o outro lado vai receber. Eu acredito que tenha sido eficaz o e-mail. Recebi algumas devolutivas muito positivas do e-mail. Mas o texto, a palavra, né, ela é fria, ela não traz a emoção, tá certo? Então fica essa dica. E aqui, né, eu vou trazer duas frases, né? Uma de Philip Kotler, vocês devem conhecer, ele é da área de marketing, né? Administração e marketing, né? Ele diz que o mais importante ingrediente na fórmula do sucesso é saber lidar com as pessoas. E como é que eu posso lidar com as pessoas se eu não tiver uma boa comunicação, né?
Então, o Philip Kotler traz essa ideia envolvendo o relacionamento das pessoas, e eu falo que o importante é você ter uma boa comunicação, não esquecer essas 4 bases da comunicação: caridade, honestidade, integridade e autenticidade, né? Uma outra frase que eu gosto de colocar, né? Que na comunicação, Peter Drucker diz o seguinte: a coisa mais importante na comunicação é ouvir o que não é dito. Olha que curioso e que bom para a gente refletir, né? Como é que se ouve o que não é dito? Como é que se ouve o que não é dito? Eu tenho o hábito, né? O professor Luiz Fernando me conhece por esta característica minha. Eu tento sempre ler as entrelinhas, né? Muitas vezes a gente comete enganos, né? A gente comete falhas, porque é uma habilidade difícil de você desenvolver, de você conseguir ler as entrelinhas. Para você conseguir ler as entrelinhas, você tem que ter um conhecimento muito aprofundado da pessoa que está emitindo a mensagem, né? Mas aqui fica a dica, né? A dica de Peter Drucker: a coisa mais importante da comunicação é ouvir o que não é dito, tá? Então, em linhas gerais, para finalizar, na comunicação devemos ser objetivos, devemos ser claros, precisos, não podemos deixar dúvidas, não podemos deixar margem para dúvidas, devemos perguntar, né? A pergunta é tanto de quem emite como de quem recebe. Perguntar: não entendi, pode explicar de novo? De quem está emitindo: você entendeu? Me explica o que você entendeu, para eu ter certeza que você entendeu, porque é importante. Lógico que aqui, né, a gente tem que lembrar, dentro daquela palavra humildade, né, a gente tem que saber que o outro é diferente da gente. Eu não posso levar isso como uma arrogância, no sentido de, você não entendeu, você é ignorante. Não. Eu quero ter certeza de que você entendeu, quero ter certeza de que a mensagem está sendo transmitida da maneira correta. Então, prestar atenção no tom, no volume, na polidez da pessoa, né? Prestar atenção na linguagem corporal, não ficar de braços cruzados quando alguém está falando, né? Ou não ficar de uma postura arrogante, né? A crítica, ela deve existir? Sim, quando for necessário, a crítica deve existir. Mas também, lembrando da palavra humildade, né? Tanto de quem emite a crítica, como de quem recebe. Uma crítica, quando a gente faz uma crítica, eu sempre digo isso, a crítica deve ser acompanhada de uma sugestão, né? Olha, não aceito bem isso, que tal fazer dessa outra forma, né? E a pessoa que recebe a crítica também deve ter a humildade para analisar, para aceitar a crítica, ou ter uma contrapartida também de maneira humilde, clara, né? Para que não haja para eliminação dos ruídos na comunicação. Tá certo, pessoal? Eu acabei falando mais rápido do que eu desejava. Deixa eu fechar aqui. Muito bem. Se o Luiz Fernando quiser encerrar, eu espero ter contribuído, né? É claro que eu vou repetir que o tema comunicação
O tema comunicação, ele é muito amplo, né? Muito extenso. Eu trouxe aqui um compilado, um resuminho, algumas dicas importantes, né? E mais importante até é tentar absorver isso não só para a organização, né? Vocês que estão prestes a ingressar no mercado de trabalho, mas essas dicas de comunicação servem para o nosso dia a dia, no trato com os colegas dentro da sala de aula, com os professores, tá certo? Basicamente isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos, tenham um bom final de dia, uma boa tarde, espero ter contribuído, espero vê-los em breve numa próxima oportunidade. Beleza, Júlio. Tranquilo, cara, muito bom, parabéns. Foi muito bom esse final, essa sua última fala, que ressalta que, independente da sua profissão, da sua formação, né, a comunicação é vital, mesmo para nossos alunos de administração de recursos humanos ou para os alunos de desenvolvimento de sistemas aqui da nossa escola. Saber se comunicar bem, fazer networking, se relacionar bem, é fundamental nesse século em que nós estamos inseridos, né? A comunicação tem o poder de abrir ou fechar portas para todos nós. Na verdade, foi um lapso meu, né, que eu e o Milton Neves não gostamos de merchan, mas na sua apresentação inicial, eu esqueci de comentar, e eu trouxe ele aqui agora, que o senhor é autor deste livro, Gestão de Pessoas, do qual eu tenho a honra de ser um dos autores ao seu lado. E eu esqueci de mencionar isso na abertura, rapaz, que você é autor, e eu tenho esse privilégio de ser autor desse livro com você. Cara, agradeço muito sua participação aqui, queria agradecer muito a participação dos alunos também. Eu vi uma postagem muito legal aqui do Kleber, do professor Kleber, que está conosco, que ele se sente privilegiado por estar aqui conosco. Quero fazer das palavras dele as minhas. Muito legal mesmo. Eu tenho aqui os últimos recados para dar para os alunos, são os seguintes, turma. A partir das 12 horas de hoje, a professora Sheila, nossa orientadora educacional, vai estar transmitindo a todos os grupos de WhatsApp dos alunos os links para os relatórios das palestras de hoje, tá? Os relatórios poderão ser entregues até o próximo sábado, dia 27, tá? E a partir de segunda-feira, vai estar no YouTube todas as palestras para que os alunos possam tirar dúvidas, ver de novo quem tiver interesse, tá? Agradeço demais novamente, Júlia, a presença de você, a presença dos professores aqui que nos ajudaram muito nessa manhã, né? Se eu for falar o nome de todos aqui, eu vou esquecer de alguns, e aí eu vou acabar me comprometendo. Só um minutinho, Júlia, por favor, que eu estou vendo aqui um aluno que fez uma pergunta. Peraí, perdão. Fiz uma pergunta rápida aqui, Júlia, antes de nós encerrarmos, que o Jonas, do segundo módulo de RH, está me fazendo a seguinte questão, ó. Como que na gestão de pessoas a gente pode lidar com a famosa rádio peão? Né? Em tempos de corte, como esses tempos de crise que nós estamos vivendo, dentro das organizações. Já que esses buchichos podem trazer confusões dentro do ambiente de trabalho. Como tentar minimizar essa questão da informalidade, Júlio? Do ambiente informal da rádio peão aí na sua concepção. Jonas, antes que o Júlio responda, muito obrigado pela sua participação, querido. É muito relevante a pergunta, né? Eu poderia trazer aqui algumas práticas, né? Eu tentei compilar aqui algumas boas práticas da comunicação, mas a gente também poderia seguir um caminho de más práticas dentro da comunicação. E uma delas, né, entre outras, é a fofoca. Porque a fofoca, ela é ruim, evidentemente, né? De uma maneira geral, para a organização, porque aquela pessoa que me traz uma determinada informação, né?
de fonte ou origem duvidosa, né? Amanhã ou depois não. Quando você virar as costas, dependendo do que você falar sobre aquela informação que você recebeu, você pode ser incluído nessa fofoca. E é assim que acontece a Rádio Peão, né? Cada ponto vira um conto, né? E como minimizar isso, né? Quando a gente é líder de alguns setores, e eu tive, não vou dizer o privilégio, né? Mas passei por essa atribuição dentro das empresas que recentemente estive. Quando se detecta uma fofoca ou um dito, como disse o Rádio Peão, deve-se buscar a origem. Deve-se buscar a origem e a gente, como líder, deve disseminar a verdade, né? Dentro daquelas 4 bases que eu elenquei, levar a honestidade, né, é a principal. Porque quando a gente leva... não existe problema nenhum em você não saber a informação. Assim, ó, estão dizendo que a gente vai ser demitido. Bom, a informação que eu tenho é que ninguém até o momento será demitido, por exemplo. Ou falar a verdade. A informação que eu tenho é que acontecerão cortes pontuais, mas a gente tem que continuar a viver. Então, levar sempre a verdade. Porque quando a gente deixa que se propague a informação, entre aspas, mentirosa ou não, né? Isso pode virar uma bola de neve e depois eu não consigo frear. Isso vai gerar desmotivação, isso vai gerar insatisfação e vai gerar tantos outros problemas que depois gera aquele ruído, né? Que vai gerar a perda da confiança. Então, lembrar das bases. A base da honestidade na comunicação, ela é muito forte nesse sentido. E quando você tem essa base consolidada, por mais que alguém esteja falando algo, e se você é fonte de confiança, a pessoa vai buscar em você a informação correta. Essa é a minha dica, é essa. Perfeito, Julio. Muito bom. Exatamente isso. Bom, nosso tempo está explorando também aqui já. Vou ter que encerrar nossa palestra hoje, Júlio. Reforço o convite para que, quando voltemos à normalidade, ou à nova normalidade, né, você possa estar conosco lá na ETEC Ermelinda, numa oportunidade que virá em breve, tenho certeza disso. Se possível, já na nova unidade. Desejo a você um excelente final de semana, assim como para todos os nossos professores, alunos que estão nesse momento conosco, tá? Gente, bom final de semana a todos, excelente dia abençoado para todos nós e até mais, turma. Tô fechando aqui a nossa reunião de hoje, beleza? Abraço, até mais.